Há décadas, pesquisas revelam que o fator isolado que mais influencia o sucesso em gestão de pessoas é o seu nível de coerência. O quanto o áudio e o vídeo estão sincronizados no dia a dia. Imagine a seguinte situação, eu continuo aqui desenvolvendo o tema, mas a partir de agora não há essa sincronização. Existe sim um grande delay. E a minha fala está desconectada aos meus gestos labiais e, bem, vamos parar, senão você não vai continuar acompanhando o conteúdo. A mesma coisa ocorre no dia a dia. Quando o áudio e o vídeo não se conversam, quando o líder fala uma coisa e faz outra, começa a existir uma desconexão. As pessoas passam a não confiar mais em você como seria necessário. Elas não conferem credibilidade. E aí, consequentemente, existe um processo de desvinculação. A incoerência provoca isso. E não apenas em liderados diretos. Quando somos pais, é o nosso papel de mães, quando nós lideramos pessoas em organizações não governamentais ou numa igreja, na pelada do futebol de terças e quintas, os gestos de incoerência fazem com que tudo se torne mais complicado. Barry Posner e James Kouzes, dois grandes autores em desenvolvimento de liderança, escreveram um livro chamado Credibilidade e logo no início da obra escrevem o seguinte: em qualquer circunstância, a credibilidade constitui um dos atributos mais difíceis de adquirir e é também a mais frágil das qualidades humanas. Eu posso levar 5 anos me dedicando para que você confie plenamente em mim e em apenas um gesto eu posso jogar isso tudo ao léu. Não é fácil conquistarmos a credibilidade das pessoas. Ainda mais hoje em dia, quando elas, ao caminharem próximas a nós, percebem nossos pontos fortes, mas também nossos pontos fracos, nossas mazelas, nossas misérias, nossas dificuldades. Por isso mesmo, vale lembrar ou destacar aqui nesse vídeo quais são as fontes de incoerência mais comuns no dia a dia e que nós precisamos evitar. Caso contrário, nossa credibilidade vai para o ralo. A primeira delas é a famosa dizer uma coisa e fazer outra. Talvez a mais comum, tanto que eu já até citei aqui no início do vídeo. Mas não é só isso, um gesto de incoerência. Por exemplo, fazer promessas que você não é capaz de cumprir. Tem líderes que dizem, olha, daqui a 3 meses eu vou aumentar o seu salário, ou daqui a 6 meses no máximo eu vou te promover, ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo, ou em relação a clientes. Olha, pode ficar tranquilo que isso não vai mais acontecer. E depois volta a acontecer e ele perde totalmente a credibilidade porque tem coisas que não dependem de você. Fazer promessas é muito perigoso na liderança. Mudar constantemente de opinião. É claro que às vezes você tem que rever posicionamentos, tem que ter a coragem de fazer as coisas de uma forma muito diferente, mas alguns líderes são inconstantes demais, mudam a toda hora, então as pessoas deixam de confiar, né? Até dizem, vamos aguardar uns 15 dias, porque a gente não sabe se ele vai continuar com a mesma opinião ou não. Não cumprir prazos ou compromissos é um outro problema, né? Pede pontualidade, mas não é pontual, por exemplo. Pede planejamento, é o último a entregar aquilo que deveria. Alguns outros gestos são não admitir os próprios erros e fica lá defendendo que não errou e está todo mundo, está na cara de todos que é uma falha gritante. E ao invés de dizer, olha, eu errei, mas vou corrigir, fica lá numa defesa incessante do seu posicionamento, e isso fere a credibilidade. Falar mal de outros membros da equipe, quando diz que é importante todos se respeitarem, estarem num ambiente colaborativo, né? Uma coisa totalmente incoerente. Ter seus preferidos na equipe, não sendo justo, avaliando as pessoas com medidas muito diferentes. É claro que tem gente com maior maturidade que vai pedir que você trate de uma determinada forma, outras pessoas com uma maturidade menor, mas o tal de ter gente que tem privilégios faz com que seguramente haja, com o passar do tempo, uma desvinculação, né?
E nós não poderemos esquecer o revelar segredos de terceiros. Alguns líderes são muito boca aberta, eles não aguentam. Escutam alguma coisa contada por um colaborador numa situação muito íntima e abrem isso numa reunião com a equipe, por exemplo. Você perde a credibilidade e de forma permanente, não só em relação à pessoa que você contou o segredo, mas em relação a todos os outros que começam a pensar, nossa, amanhã vai contar os meus também, tá melhor não me abrir com ele ou com ela. Eu quero fechar o vídeo de hoje lembrando uma frase de Peter Drucker, que também trata a respeito do tema, é uma das pessoas que mais aparece aqui no nosso Drops da Liderança, não por acaso, né? Grande pai da administração, certa vez também escreveu: nada destrói mais a confiança numa organização do que a hipocrisia do líder. Quando as palavras e as ações não se alinham, a moral desmorona. Lembre-se, as suas palavras, elas são muito importantes, mas elas têm uma relevância ainda maior quando as ações estão conectadas com essas palavras. É assim que o seu exemplo arrasta e é por isso que as pessoas esperam um bom exemplo. Ótima semana para você. Logo a gente se revê.